dia, né? Estou com o coração bem esperançoso, acho que seria a palavra, bem alegre, né? Enquanto eu estava escolhendo as músicas para esta manhã, Deus também ministrou ao meu coração, espero que Ele também fale ao seu coração. Nós estamos numa série de mensagens, né? Tem tocado o nosso coração, tem sido muito bom. E eu, né, troquei umas mensagens com o pastor sobre esse domingo, enquanto pensava sobre o domingo. Então Deus também foi falando comigo. E uma das canções que nós vamos cantar esta manhã fala sobre: Senhor, me ajude a manter os meus olhos fixos em Ti. Nós vamos mostrar a música depois para vocês, mas eu queria abrir esse primeiro momento de nós orarmos ao Senhor com essa frase: Deus, me ajude a ter os meus olhos fixos no Senhor, no meio de tantas distrações, dos problemas, das atividades, de tantas coisas. Me ajude a não te perder de vista e eu possa desfrutar dessa sua presença, que está sempre perto, mas às vezes não enxergamos, não percebemos. Então, vamos orar para que neste culto o Senhor fale contigo, comigo, para que Ele se sinta adorado de todos nós. Vamos orar. Deus, seja bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Senhor. Que a Tua presença seja percebida entre nós, que a nossa adoração chegue ao Senhor, que este lugar, Deus, nossa igreja, seja esse lugar de encontro, de igreja contigo. Que esta manhã seja este momento de encontro, Senhor. Que tanto o Senhor quanto nós, a gente possa se expressar, Deus, livremente, e essa adoração agrade ao seu coração. Cuida de cada um aqui, Deus, desde já. Abra o nosso coração, nos faça perceber Teu amor, nos envolvendo, Tua presença, nos envolvendo, pelo Espírito Santo falando aqui, Deus. Sinta-se à vontade para falar conosco. Também nós queremos colocar aqui os nossos dízimos, nossas ofertas diante do Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória. Deus, que o Senhor alcance mais e mais pessoas, que o Senhor também nos use para isso. Nós queremos agradecer a Tua presença aqui, Pai, e nós queremos esta manhã Te adorar. Oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé? Primeiro cântico fala que hoje é tempo de nós louvarmos ao Senhor, né? Eu olho essa música, me aquece o coração, né? Porque ela é um convite, né? Ela fala, vem louvar, quase como se eu olhasse do lado assim e falar, vamos louvar, vem louvar comigo. Que você faça isso, né? Vem louvar. Meu coração já está cheio de adoração. Vem louvar comigo. Vamos cantar?
E por ser novo, né, eu queria ler a letra de você. Que a sua voz, pensa que você está orando ao Senhor, né? Que a sua voz, Deus, seja a mais ouvida que todas as outras. Que a sua face seja a mais querida do que todas as outras. Pode mudar. E aí no refrão fala assim: Senhor, me ajude a manter os meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e eu possa responder ao seu favor, a sua bênção, a sua presença. Depois, na segunda estrofe, que a sua presença seja a mais importante do que todas as outras, que a sua luz seja a mais brilhante do que todas as outras para mim. Deu certo aí? Vou cantar uma vez o ritmo para a gente aprender, tá?
Isaías 40, né? Deus começa a falar sobre ele, sou eu, né? Ele começa a falar várias coisas, e no fim, ele fala assim: aqueles que esperam em mim, eles vão ter as suas forças renovadas, eles vão subir como águias, né? Eu fico pensando nisso, puxa, né? Subir, voar como águias, tá? E nessa canção, ela fala sobre, né? Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Eu fico pensando nesse lugar de intimidade, onde o Senhor vai e eu vou com Ele. Que você possa orar essa canção comigo. Deus, eu quero ir contigo, onde o seu Espírito Santo me levar, eu quero ir contigo. Onde a sua paz está, é que eu quero estar, é que eu quero estar. Mente
introdução, nós muitas vezes não estamos assim muito acostumados com imprevistos, né? Às vezes o pessoal pensa, né? O pastor é um homem chamado por Deus, então toda a revelação da mensagem vem instantaneamente, amém? Não, meu Deus do céu, é angustiante, e eu tenho entendido de que, em primeiro lugar, ministrar a palavra de Deus é com temor e tremor, e tem que fazer sentido na minha cabeça, no meu coração e na minha vivência, e assim poder repartir. Então é algo que, queira ou não queira, exige, né, uma dedicação, um empenho, uma consagração. E eu sou carnal, né, eu sou humano ainda, e muitas vezes eu não acabo priorizando, enfim. E aí eu começo, né, a pensar, graças a Deus, porque uma das coisas que me ajuda a todo pastor é quando nós trabalhamos na série, tudo bem? Então nós estamos trabalhando em cima de uma série, no livro de Esdras, né, com a temática ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para a minha vida, há esperança para o seu casamento, ainda há esperança no sentido profissional, enfim, são tantas as áreas que nós precisamos do toque, né, da palavra de Deus, né, derramando esperança nas nossas vidas. Então a gente começa a trabalhar. Poxa, então, semana passada foi o capítulo 5, na verdade essa semana será o capítulo 6, né, mas a gente vai trabalhar no capítulo 7, tudo bem? Então a gente trabalha, mas aí a gente tem que meditar, né, conversar com o texto, conversar com o Senhor. Então a gente vai, hoje nós temos a tecnologia, vai no notebook, digitando e tal, e a gente vai chegando no final de semana, a gente vai tentar entrar na conclusão, tudo bem? Quem participa dos estudos bíblicos, que tem trazido as mensagens, é isso aí, né? Ou você senta assim no final de semana, Deus, revela a tua palavra, e pum, acontece? Não, a gente tem que fazer essa reflexão. E muito bem, e aí ontem eu abri o notebook não abriu, e tá, eu tento do meu jeito abrir o notebook e tal, e nada. Aí eu vou à procura dos universitários em casa, tudo bem? Eu me recorri primeiro à minha esposa, né? Ela tem essa formação, né? Então ela foi. Aí ela não conseguiu também, mas aí então ela recorreu, né, para o segundo grupo de universitários, que são os nossos filhos. Os filhos agora mais tecnológicos e tal. Sentou lá, pai, o negócio está zicado aqui. Você fez mau uso do computador, então travou o negócio. Uau! E agora, Senhor? Aí a gente fica, né? Nossa, será que eu estava em pecado? Aí vem aqueles fantasmas, né? O terrorismo espiritual. Você estava em dívida com alguém. Então Deus deletou tudo aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava pensando em redigir, era tudo algo mais do seu coração. Então eu deletei. Agora quebranta os seus joelhos, busque a minha presença agora, de hoje para amanhã. Senhor, o Senhor sabe que eu estou tendo uma área na minha vida, né, que eu sou um homem ainda com tantas inseguranças ainda. O Senhor me coloca nessa saia justa. Essa foi a minha argumentação, né, o meu diálogo. Enfim, todos nós temos uma forma de dialogar com o nosso Deus, amém? Né? Nosso Deus é muito grande, né, ao mesmo tempo muito presente, que entra na nossa cabeça, no nosso coração. E enfim, esta foi a minha pequena introdução. E se vocês perceberem, sempre vão perceber resquícios de imaturidade com respeito à minha teologia, à minha leitura. Então o que vocês devem fazer? Orar por mim. Amém? Quantos oraram por mim essa semana? Não precisa levantar a mão. Opa, obrigado. Opa, glória a Deus. Agora tem que fazer aquela outra pergunta, né? Pastor, você orou por mim? Opa, tá certo, né? Uma via de duas mãos aqui, né? Ok, queridos, muito bom, muito bom. Ok, ainda há esperança para Israel. E essa imagem realmente é uma imagem que dá realmente esperança. É um asfalto, né, uma rachadura no asfalto, e, né, nasceu uma plantinha ali. Isso é a ideia do que é a esperança. Daquilo que você não enxerga nada, ou você enxerga de uma maneira cinzenta, aí se brota-se, né, uma
a semente que é a palavra de Deus cai no seu coração e começa a germinar, e você percebe, ainda há esperança, ainda há esperança. Então que essa imagem possa fortalecer, firmar no seu coração, tá? Essa ideia dessa jornada que estamos tendo no livro de Esdras. Queridos, e como é importante nós sempre estarmos revisitando, né, os pontos que nós estamos meditando no que refere a essa questão, ainda há esperança, né, para Israel. Lá em São Paulo, na Igreja da Liberdade, o pessoal chama ele de Bohan. Qual que é o nome dele mesmo? O pessoal chama ele de Lucas, né? Não, Lucas não, é Bohan. E ele é da área, né, dessa questão de informática, de comunicação. E uma vez ele deu uma aula para os pastores sobre essa questão do mundo tecnológico e tal. E ele disse que para que uma ideia possa fixar no coração e na cabeça das pessoas, é a média, tá? A pessoa tem que ouvir pelo menos 22 vezes. Olha, interessante. Então não basta ouvir uma vez. Queridos, eu fiquei pensando, nossa, poderia ser bem diferente quando eu penso na minha educação com relação ao Guilherme e Giovanni. Como eu gostaria de ter, né, tido essa graça de Deus que fala somente uma única vez para ele: Guilherme e Giovanni, não pode colocar o dedo na tomada. Uma única vez, mas não. Tinha que repetir: Guilherme, não faça isso. É assim, assado, cozido, fritado. Aí chegava atrás, o que ele fazia? Estava lá, praticando. Aí eu fiquei a pensar, nós também, criação, discípulos, talmidim, né, do eu sou, de Deus, quantas e quantas vezes Deus nos olha nesse sentido. Meu filho Gessé, eu já falei isso quantas vezes para você? Quantas vezes eu falei para você? Deus, o Senhor acho que falou já pela 35ª vez, e ainda estou deslizando nesta área. Então se faz necessário, e a gente tem entendido de que quando há esperança para Israel, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus que cumpre as suas promessas, e da importância de nós vincularmos a uma comunidade, a uma igreja, para juntos crescermos, de que salvação é individual, salvação é algo coletivo, mas salvação é algo individual, e a nossa caminhada para a maturidade espiritual é em comunidade, é em unidade. E nessa caminhada a nossa vida tem que ser marcada por celebrações, amém? Por alegrias. Mas que tipo de alegria? Alegria quando uma alma se arrepende, quando uma alma é resgatada do império das trevas para a maravilhosa luz. Esse é uma das missões da igreja. Uma igreja que não é voltada para os de fora, deixou de ser igreja. Amém? A igreja que Jesus estabeleceu, sim, eu imagino que como se fosse uma sanfona. Quem sabe tocar sanfona aqui? Algumas pessoas nem sabem o que é sanfona, né? Mas a sanfona tem 2 movimentos, né? Fechar e abrir. E eu percebo que a igreja, esse movimento, é o ajuntar, é o se unir, é o congregar, é o ser capacitado no ensino, na doutrina, se ajunta, mas depois também ele tem que abrir. E quando abre e fecha, com certeza sai o som, não é verdade? E a igreja tem que ter esse movimento. Quando a igreja somente tem esse movimento interno, deixou de ser igreja. Certa vez um pastor chamado Ricardo Agreste Barbosa, Ricardo Agreste, da igreja de Campinas, ele falou assim, que quando a igreja se limita no movimento somente interno, deixou de ser igreja. E uma palavra muito forte que ele usou, ela se tornou um clube. Quando a igreja não tem esse movimento para o de fora, ela tem um grande risco, um perigo de se tornar um clube. Mas graças a Deus, que Deus tem aquecido os nossos corações e entendido que nós somos uma igreja que está nos caminhando
nesses dois movimentos, do entendimento, da capacitação e de fazer missões dentro do contexto e realidade de cada um de nós somos inseridos, levando a boa semente e dizendo, e provocando sede nas pessoas que estão ao nosso redor, impactando as pessoas. Como eu dei o exemplo de Davi, nosso jovem, aqui na nossa igreja universitária, na empresa dele, ele foi abordado por uma amiga profissional e ela disse: eu sabia que você era cristão. Eu sabia que você era cristão. Acho que a outra resposta seria assim mais complicada. Eu não acredito. Não, você está brincando comigo? Você é cristão? Você? Você é cristão? Você é pastor? Você é pastor mesmo? Às vezes o pessoal me pergunta: você é pastor mesmo? Sou pastor pela misericórdia de Deus. Você é pastor mesmo? E você é crente? Não acredito, não. Eu percebo. Eu percebo assim. Acho que você leva a gente a ser pastor. Eu percebi que você realmente era cristão mesmo. E nós precisamos celebrar. A nossa vida é marcada por celebração. E nessa caminhada a gente percebeu também de que não é somente celebração, mas dificuldades e lutas, oposições que vêm na nossa caminhada. E essas oposições podem ser pessoas, o próprio nosso coração com respeito à culpa, aquele sentimento, não, mas não precisa fazer isso mais não, para que vai fazer isso? Por que você ser tão assim intencional nessa área? Não, deixa quieto. Vem vozes que venham desanimar, tirar o ânimo dos nossos corações. A gente fica o quê? Aprisionados. Eu creio que nesses 2 anos de pandemia, eu creio que muita gente, mas muita gente foi aprisionado pelo desânimo. Muita gente foi aprisionado pelo desânimo. Mas que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado na porção exata, para cada um de nós, para que nós possamos continuar a perseverar na nossa caminhada. Amém? E nesta manhã, Esdras 7, de 1 a 10, nós vamos fazer a leitura deste texto. O texto nos diz: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraídas, filhos de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versátil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Que Deus continue a abençoar as nossas vidas, em especial nesse texto de Esdras 7, de 1 a 10. Amém, queridos? Só dando uma recapitulada aqui, entendendo que essa reconstrução, houve todo um processo, e a gente tem entendido todo o processo de reconstrução, de restabelecer aquilo que foi perdido, muitas vezes leva tempo. E quando se pensa nessa reconstrução,
dos muros, do templo de Jerusalém, é algo que foi assim, processo, humanamente até muito longo. Então o primeiro retorno que a gente percebeu nos capítulos 1 e 2 foi esse primeiro movimento. Apesar do livro ter o nome de Esdras, né, e nesses primeiros capítulos a gente não percebe o nome de Esdras, tudo bem? Então o primeiro retorno foi através desse líder chamado Zorobabel. E o segundo momento, né, o templo então é reconstruído e inaugurado, então dos capítulos 3 a 6. E no segundo retorno, aí sim, nesse capítulo 7, nós estamos então, né, tendo a figura, né, desse sacerdote, desse escriba, como nós acabamos de ler, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 10. Queridos, nessa setinha que nós estamos vendo ali, de vermelho, entre o 2 e o 3, né, entre o capítulo 6 e 7, né, os estudiosos falam de que, como o texto nos fala, passadas estas coisas, capítulo 7, versículo 1, passado estas coisas, então passou-se um tempo, né, os estudiosos falam que esse tempo foi de intervalo de 58 a 60 anos. E nesse inteirinho, então, nós temos a história do livro de Esther. Queridos, quando eu li, né, esse comentário, eu fiquei assim, nossa, num mundo tão marcado por ansiedade, em que as coisas deveriam ser para ontem, e esse processo de Deus, você consegue entender, quase 60 anos, seria o que? Uma geração. 60, depois de 60 anos, vem esse segundo movimento, liderado por Esdras. E eu falo de que muitas das nossas ações legítimas que nós temos feito aqui na nossa comunidade, queridos, não é para decepcionar, tá? Muitas das ações, ideias que estamos buscando forjar no coração da igreja, em Cristo Jesus, muitos desses frutos nós não iremos colher ainda. Vocês estão entendendo? E eu creio também que nós estamos colhendo frutos de uma geração do passado, que com esmero, dedicação, propósito, semearam boas sementes, e eles não puderam colher, e nós estamos colhendo. Você tem essa fé? Ou você se sente o eu sou? De que você olha pelo retrovisor da caminhada da igreja e diz, esse pessoal não foi tão relevante como tenho sido nessa geração. Não, queridos. O tempo, o Kairos de Deus, pertence a Ele. Nós somos simplesmente, né, um grão de areia, vamos dizer assim. E que Deus, com certeza, tem nos usado e pode nos usar a cada um de nós. E que possamos ter esse entendimento também, de que estamos como igreja, como pessoas, como gente, num processo, numa jornada. E muitas vezes nós queremos já ver o resultado das coisas, sim ou não? Sim, porque nós vivemos num mundo marcado, era para ontem, mas tem coisas, né, que Deus estabelece o seu tempo, e a gente precisa, né, exercitar essa questão da esperança, da perseverança, e não perdermos a nossa fé, o nosso ânimo. Quantos homens, quantas mulheres literalmente deram a vida, né? Mas que não colheram nenhum fruto. Parece ser uma dinâmica no cristianismo, né, complicada de entender, mas querido, quando você começa a folhear a palavra de Deus, nossa, um intervalo de 60 anos, nesse processo de reconstrução dos muros do templo,
Deus, o que é isso? Então Deus ministrou o meu coração, né? E a gente chega, né, com algumas percepções com respeito à igreja, e a gente deseja que a vontade, que é boa, agradável, perfeita, se estabeleça em nosso meio. Mas a gente precisa ter esse discernimento do tempo de Deus, tá? Então isso eu creio que é muito importante, tá? Queridos, quem foi Esdras? Então rapidamente o texto nos fala que Esdras, ele não surgiu assim de uma hora para outra. Nesse capítulo 7 de Esdras, são 28 versículos. Nesses 28 versículos, o texto trabalha quase 5 versículos falando de onde surgiu, quem era ele. Uma genealogia, né, de Esdras. Uma coisa que me chama a nossa atenção, sim, a sua função. Quem era Esdras? Então a palavra de Deus fala aqui, versículo 6, ele era escriba, né? Ele fala versado, isto é, ele era, vamos dizer assim, um entendido, vamos dizer assim. Entendido do quê? Da lei de Moisés, tá? Você dentro da sua profissão, né? A Dani Miyazaki, ela é juíza, né? É isso? Quem sabe, né? Vamos profetizar, né? Mas se ela for exercer essa função de juíza, por quê? Ela galgou isso, por quê? Porque, com certeza, ela é uma versada nessa área, é um entendido nessa área, né? Você está numa profissão porque você está lá, porque você exerce, né? É uma qualificação, por isso que você está lá, né? E Esdras, então, ele tinha essa qualificação, ele era entendido, ele era um estudioso, ele era um escriba, né, dos 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento, a Torá. Então ele tinha um entendimento. Interessante, queridos, que esse retorno não bastava simplesmente se preocupar com o fundamento do templo, com respeito aos bens, né, os materiais da construção. Você percebe que chegou o tempo, com respeito a esse povo, né, de fundamentar as suas vidas na lei de Deus. Chegou o tempo para esse povo, e Deus então levanta Esdras para esse objetivo, né? Um coração disposto, versículo 10, né? Porque Esdras tinha disposto, né, é um coração dedicado para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tá? Essa imagem aqui, acho que todo mundo tem aquela frase, né? Qual que é essa frase mesmo? Quando você vê essa imagem, tem uma frase, né? Ou eu estou assim. É o tal do penso, logo existo. Tudo bem? Penso, logo existo. Né? Então o que eu quero dizer com isto? Nós em grande medida somos resultado daquilo que pensamos. Tá? Todos nós temos, né, um pensamento, e esse pensamento nos leva a termos um jeito de ser gente, né? Porque, né, o Minor é assim, porque o Tony é assim. Por que ele é assim? Porque ele nasceu no contexto, não, ele foi muito mimado, ele cresceu sem a figura do pai e tal. Sim, tem esse aspecto também. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós vamos absorvendo as informações desse mundo. E por que ele age daquele jeito? Porque ele tem esse pensamento. Por que ele tem essa ênfase nessa área? Porque ele tem esse entendimento. E eu creio que esse texto de hoje nos leva nesse sentido, de buscar a lei do Senhor, para que tenhamos um pensamento,
né, tenhamos um ensino de Deus, né, de uma maneira correta, para que o nosso estilo de vida possa ser um estilo de vida que com certeza esteja alinhado conforme o coração do Senhor. Essa imagem, né, é de um santo, fala que Santo Agostinho, né, e essa imagem tem como, né, tema, não basta dizer que eu amo, mas esse fala que o amor fora de ordem, tá? Mas depois no final eu vou, né, falar um pouquinho mais. Mas o que é o Santo Agostinho? O Santo Agostinho, então, foi um importante bispo cristão e teólogo, nasceu na região norte da África, nesse período aí, e ele teve as suas indagações, assim como nós temos, e uma delas assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Essa foi uma das frases dele. Outra frase foi, ou interrogação, né? Como um Deus bom e justo pode ser o autor do mal? E como pode Deus criar todas as coisas e o mal existir e o pecado se proliferar no mundo? Então são perguntas e angústias, né, que, né, esse pensador teve. E eu achei interessante, né, que são angústias que muitas vezes a gente faz, né? E as principais ideias, né, desse Santo Agostinho foi sobre essa questão da fé e a razão. Eu acho que a questão do extremo, né, encarar o cristianismo só na base da fé, fé, no sobrenatural, e sem a razão, existe um perigo. Amém? Mas se você encara, né, o cristianismo só na base, né, da lógica, do cognitivo, da razão, né, e, né, desenvolver uma fé, um cristianismo somente, existe também sem dar abertura do tipo Espírito Santo de Deus. Complicado, né? Então, Santo Agostinho, então, ele tentou transitar nessa questão da fé e da razão, né? Ele também pensou sobre essa questão da confissão, né, da iluminação divina, do problema do mal, do livre-arbítrio, né? São questões que todos nós, né, indagamos, estamos buscando formatar, né, nas nossas vidas. E por fim, né, essa imagem, né, demonstra essa questão, né, de que nós precisamos dispor o nosso coração, né, buscar a lei do Senhor para cumprir e ensinar, né? E essa figura então nos mostra o quê? Né, o que chama a atenção, né, que seria a figura de Agostinho diante das suas reflexões, né? Eu creio que aqui está, né, as Escrituras, e ele está com seus questionamentos, suas perguntas, né? Então a gente percebe o quê? Né? Aqui na mão dele tem o quê? Uma figura de um coração, né? E um coração aqui, né, tendo uma harmonia, uma dinâmica entre a sua mente, né? Palavra de Deus, revelação na mente e o coração. Não é a dinâmica que ele entendeu da importância, né, dessa construção com respeito à fé e à razão. E o que mais nos chama a atenção nessa imagem? O que nos chama a atenção é isso aqui também, né? Como escriba, com certeza, ele escrevia, né, as suas conclusões, as suas ideias, as suas angústias. E por fim, o que nos chama outra atenção também é no pé. No pé tem livros e parece que ele está pisando esses livros. Com certeza ele viveu também numa época de muitos conceitos, e diante disso ele simplesmente estava dizendo: não, isso não alinha-se com aquilo que a Bíblia nos diz. Então ele descartava, né? Então essa imagem, queridos, representa um pouco, né, dessa questão daquilo que Esdras, né, deseja para os nossos corações nesta manhã, tá? Colossenses 3, 1 e 2 nos fala:
Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição em Cristo, com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam, né, nas coisas da perspectiva dele. Colossenses 1:3. Então, essa questão de buscar, meditar nas coisas do alto. Esdras, então, se dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. E que na nossa caminhada, eu e você, precisamos, então, buscar as coisas lá do alto. Né? Não praticar o que temos ouvido é ignorar a Deus. Então não basta nós refletirmos, estudarmos a palavra de Deus. O segundo movimento que Esdras nos desafia nesta manhã é de cumprir, isto é, praticar. Os pais aqui presentes, eu creio que essa dinâmica, acho que cabe muito bem aqui, essa analogia aqui, né? Você, papai, quando você instruía os seus filhos em alguma determinada área da vida dos seus filhos, e você foi até repetitivo e incisivo de ensinar o seu filho, e aí depois de uma semana você percebe que o seu filho não praticou aquilo que você pediu para ele fazer, dizendo que com a sua própria experiência seria o melhor caminho, mas ele fez o contrário até, não obedeceu. Qual que é o sentimento que cai sobre o seu coração, você como papai e como mamãe? Alguns vão falar, não, mas pastor, eu não tive uma boa comunicação, por isso que ele não entendeu. Ok. Mas vamos passar para a dimensão espiritual agora, em que o nosso Criador, ele por excelência é um excelente comunicador, sim ou não? Eu não posso me justificar dizendo, Senhor, o Senhor está gaguejando, o Senhor está sendo muito prolixo comigo, não estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar nessa área. Eu posso fazer essa justificativa para com Ele? Eu acho que não. Porque quando ele fala, um pai fala, ele fala, né, em amor, né, ele fala de uma maneira absoluta, aquilo que eu preciso na minha vida. E eu entendo, mas eu preciso praticar. E como filho, né, como pai, em relação ao Guilherme e Giovanni, quando eu percebo diante as minhas limitações, eu passo, mas eles não praticam, o que vem ao centro do meu coração? Puxa, os meus filhos não me amam. Os meus filhos, Guilherme e Giovanni, não me amam. Eles estão ignorando, né, as minhas diretrizes como papai, como mamãe. Eu fiquei a pensar, nossa, quantas e quantas vezes Deus me orienta a praticar algumas questões e eu simplesmente dou as costas. E eu tenho entendido, quando eu não pratico o que tenho ouvido, o que tenho entendido, eu tenho ignorado, né? Eu tenho desprezado, eu tenho errado o alvo diante, né, Deus. Tiago 1, 22 a 24, né, nos fala sobre essa questão da prática. Não se engane, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Amém?
Timóteo 1, 22 a 24, né, naquele desafio de nós não sermos ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. E o último estágio, né, do processo do relacionamento, dos relacionar-se bem com a palavra de Deus, então Esdras fala no versículo 10, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa imagem está meio desfocada, tal, mas é a figura de dois homens, né? E aqui tem uma criança imitando a figura do papai, né, ou do homem, né? E está dizendo aqui: nada é tão contagioso como o exemplo. Ensinar não é apenas passar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Nós ensinamos com a nossa vida, nosso exemplo. Então, quando Esdras, né, fala ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, queridos, e eu estou entendendo de que não é simplesmente imaginando Esdras numa praça, num palanque, abrindo a Torá e dizendo, porque a lei de Deus diz isso, assado, cozido e fritado. Mas eu entendo que Esdras era um homem que era temente a Deus, e a sua própria vida era a própria lei de Moisés no seu estilo de vida. Eu creio que isto é o diferencial, né, que a gente percebe em Mateus 7, 28 a 29. O ministério de Jesus Cristo foi marcado por muitos movimentos de ensinos, mas Jesus, no início do seu ministério, então ele tem esse momento, né? E no final, né, do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 a 29, qual que é a reação desse povo? Fala assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. O que foram essas palavras? Foram as palavras, né, das bem-aventuranças, tá? E como chegou ao coração daquele povo? Estava a multidão o quê? Desconfiados. É isso? Não. Estavam o quê? Maravilhados da sua doutrina, do seu ensino. Porque ele, Jesus, os ensinava como que tem autoridade. A autoridade vem do conhecimento e da vivência, da prática, do estilo de vida. Coerência, como nós vemos numa outra versão ali, né? E o texto nos faz uma comparação, e não como os escribas. Que o desafio nesta manhã é de respondermos essa pergunta aqui: será que não é tempo de dispormos os nossos corações? O seu coração está disposto? Será que não chegou o momento, o tempo, o kairós de Deus sobre a sua vida? Sim, vamos nos preocupar, né, com os materiais, questão financeira, projetos, são legítimos, são necessários. Mas será que não chegou um tempo na vida do seu casamento? Será que não chegou no tempo da sua questão de fórum íntimo? Daquilo que você tem pensado e não está namorado, está na hora de você reconhecer que não, Espírito Santo de Deus, esse paradigma que eu carrego, mas eu estou entendendo porque é Espírito Santo e eu não sei de onde vem, para onde vai, eu quero estar porque eu sou nascido do Senhor, eu sou um ser espiritual, eu quero estar atento, esse teu movimento. Será que nesta manhã, né, quantos de nós não é o tempo de dispormos o nosso coração? Para quê? Para buscar a presença do Senhor, para praticar e para ensinar.
E é interessante esse tripé. Não basta sermos uma igreja que busca a lei de Moisés. É importante buscar os ensinamentos, sim, mas precisamos alinhar com o nosso jeito de lidar com as coisas. E por fim, sermos homens e mulheres que Deus tem derramado sobre esta igreja, essa capacidade de transmitir esse evangelho puro e simples de Jesus Cristo para as outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria cantar essa canção que foi ministrada e termos esse tempo, no poder do teu amor. A própria canção, ministra os nossos corações nessa manhã. Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser. Nessa manhã, não é dizer assim, dando aquela cutucada do lado, para a esposa ou para o meu marido, essa palavra aqui é para você, você tem que mudar nessa área. Não, queridos. É você e Deus. É você e o Espírito Santo de Deus. Que você possa se permitir, se olhar, e se dispor o seu coração a permitir que essa verdade venha transformar o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse é um momento de fórum íntimo, vamos dizer assim, egocêntrico, é você e Deus. Deus quer fazer a obra em você. Nesse momento, deixa o seu filho, deixa o seu marido, deixa o pastor um pouco de lado, mas é você. Assim como Esdras se dispôs o seu coração, e eu creio que hoje é tempo de dispormos o nosso coração para buscar a palavra do Senhor, praticar e sermos agentes, sinalizadores do reino de Deus. Sejamos homens e mulheres que venham provocar sede nas pessoas e dizer: puxa, você é um cara não esquisito, amém? Mas diferente. Por muito tempo eu fui um pastor esquisito, agora tenho sido um pastor diferente, amém? Vamos lá então, vamos permitir que essa canção ministre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui.
se nesta manhã você tomou a decisão, né, se dispor o seu coração a mergulhar mais na palavra do Senhor, com certeza nosso Deus é um Deus que honra as nossas decisões. Amém? Nosso Deus é um Deus que honra, isto é, nosso Deus é um Deus que leva a sério as nossas decisões. E a gente está, né, com disposição, né, para caminhar junto com cada um de vocês. E se você assim, desejar, depois pode nos procurar, né, para a gente estar conversando sobre a sua decisão. Amém? Vamos terminar com uma oração, pedindo a bênção, né, de Deus sobre essa decisão, sobre as nossas vidas por essa semana em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, em especial para aquele que nesta manhã está dispondo o seu coração a entender melhor a tua lei, a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, sela, Espírito Santo de Deus, essa decisão desse homem, dessa mulher. Eu quero declarar também que esta igreja é uma igreja que, oh Deus, deseja permanecer, perseverar em disposição, alinhados, oh Deus, na tua palavra, Senhor, oh Pai. E não somente mergulharmos, entendermos, mas vivenciarmos, Senhor, oh Pai. Sermos sal e luz do contexto e realidade que estamos vivendo. E eu creio também que Deus tem levantado pessoas em nosso meio com essa capacidade, com esse dom do ensino, Senhor, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, gratos no Teu nome. Amém e amém.